Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, de como tudo começou há 13 anos atrás. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Priscila, sou idealizadora desse canal, Farme Mais, e vamos contar um pouquinho como tudo começou. Lá atrás, desde o meu ginásio colegial, sempre gostei de duas matérias em específico, biologia e química. Mas não gostava muito só da biologia, porque a parte de animal eu não gostava, parte de planta eu também não gostava, gostava da parte do corpo humano, mas também não era medicina que eu queria, não. Na verdade é assim, eu não sabia. Eu sabia que eu gostava da parte de biologia do corpo humano, mas não sabia especificamente o que. Muitos de vocês, né, devem ter utilizado, assim como eu, aquele guia do estudante, que todo ano, né, tinha uma revisão e falava sobre cada profissão, né, que tinha aí no mercado. E consultando esse guia do estudante, lá no terceiro colegial, né, para saber, e agora, para onde que eu vou? Eu vi lá uma profissão que chamava Ciências Biológicas, modalidade médica, que é o famoso, a famosa, né, profissão biomédicas hoje. Ali eu li do que se tratava e me apaixonei, porque era a parte de corpo humano, de células, né, Era exatamente o que eu sempre tinha pensado. Não tinha nada da biologia de animal, de corpo humano, de plantas que eu não gostava. Não tinha química, mas a parte de biologia era justamente o que eu gostava. E assim eu fui. Prestei vestibular, né, no interior de São Paulo, onde eu moro, tem algumas faculdades que tem esse curso. Fiz, passei, mas por alguns motivos pessoais acabei não indo, né, cursar, porque envolvia custo de morar fora, faculdade particular, etc. E acabei abandonando essa ideia inicial. E fui fazer cursinho. Fiz cursinho e tentei algumas faculdades públicas, não tive sucesso. E prestes a fazer, né, novos vestibulares, conversando com uma amiga numa balada, né? E aí, o que você vai prestar? Vou prestar biomédicas. E ela estava se formando naquele ano em farmácia. Aí ela falou assim, nossa, tem certeza que você vai fazer biomedicina? Porque eu, né, tô me formando esse ano e nos estágios que eu fiz, eu vejo que tem muitos profissionais biomédicos que perdem vagas de trabalho para farmacêuticos. Porque na farmácia, hoje não mais, né, que hoje a gente tem o currículo farmacêutico generalista, mas na minha época não, né, a minha época que eu falo inicial da faculdade, não tinha o farmacêutico generalista. Ou ele saía farmacêutico, ou ele podia fazer uma especialização de mais 1 ano e meio em farmácia bioquímica. E essa especialização de farmácia bioquímica dava condição para ele trabalhar em análises clínicas, que era o que eu realmente queria, né? Que era a oportunidade que a biomédica, né, proporcionava. E aí eu falei, legal farmácia também, né? Nunca tinha parado para pensar, mas ela tem parte de biologias também, né? Tem também química, que eu gosto. E também tinha faculdades aqui na minha região, até mais próximo. E aí nessa eu mudei. Em vez de, né, prestar a biomedicina, eu fui e prestei farmácia. E não me arrependo. Todas as matérias, né, muita química difícil, outras mais fáceis, mas gostei de todo o curso, não me arrependo e faria novamente. No último ano meu da faculdade, surgiu o currículo, né, de farmacêutico generalista. Aquele ano era o último ano que o profissional, o estudante, né,
ele podia optar se ele queria terminar ali os 4 anos ou se ele queria fazer mais um ano e sair como farmacêutico generalista. A partir do ano seguinte, aí já era obrigatório. Como eu consegui, né, conciliar e manter a minha bolsa na faculdade, então eu fiz esse um ano a mais, saí como farmacêutico generalista e na grade você podia escolher ou se você queria ir para a indústria ou se você queria ir para análises clínicas. E eu optei por ir para análises clínicas. Fiz estágio, amei os estágios, era para fazer 400 horas, fiz quase 600 horas, final de semana, para conseguir cumprir a carga horária. Era realmente aquilo que eu queria. E aí, nesse período de estágio, no laboratório de análises clínicas, eu pude perceber que aquela conversa com a minha amiga fazia todo sentido. Porque uns 90% dos laboratórios aqui da minha cidade, os profissionais são farmacêuticos e não são biomédicos. E o biomédico, ele tem um piso salarial bem mais abaixo do que o de farmacêutico, e até mesmo o farmacêutico que tem essa especialização a mais de bioquímico, o piso salarial dele também é menor. Então, é um profissional que, apesar de sua especialização, não tinha a mesma valorização, e assim o biomédico também. Então, eu prestei para farmácia, né? Passei e assim eu percebi que tinha sido uma escolha boa, não só, né, por essa questão comparativa com o biomédico, mas também era um curso que realmente atendia o que eu gostava. E como a grande maioria, né, assim que se forma, um local de trabalho que não falta emprego nunca, pelo menos, né? Estou falando aqui da minha realidade, estado de São Paulo, interior de São Paulo. É drogaria. Aqui, na minha região, precisa sempre muito isso, desde quando eu me formei, há 13 anos atrás. E assim foi comigo, né? Eu tive a oportunidade de ficar nesse laboratório de análises clínicas, onde eu fiz estágio, para fazer plantão, mas por todas essas análises que eu fiz, ainda era para fazer plantão à noite, para atender um hospital, eu optei por ir para a drogaria. E consegui, assim, antes mesmo de chegar o meu CRF, eu já consegui entrar numa grande rede de drogaria. Ali eu trabalhei por quase 5 anos, gostava muito, né? Apesar do que muitas pessoas, né, muitos estudantes... Na verdade, assim, todo estudante, ele fala assim, quando eu me formar, eu não quero ir para drogaria, né? Não sei o porquê que tem esse pensamento, porque ainda não teve a vivência. O que é ruim da drogaria? Horário, né? Dependendo da rede, você, né, é 6x1, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, né? Então, assim, é um local de trabalho que te limita de ter uma vida social melhor? Sim. Mas como eu sempre disse para todos os técnicos, né, para balconistas e até mesmo para os alunos, né, de cursos técnicos que eu dei aula, balcão é o melhor lugar para você aprender, né? Principalmente se você trabalha em drogaria de bairro, que a população ali do bairro, eles não vão atrás de um hospital, de um postinho de saúde. Ele vai ali naquela farmácia do bairro e ele procura o farmacêutico para resolver o problema dele. Então, no balcão, você aprende muito. E eu, particularmente, indico para todo mundo. Trabalhe sim. Mesmo que não seja no início da sua carreira, mas em algum momento, trabalhe em drogaria. Porque no balcão da drogaria você aprende muito. Porém, o que me fez sair da drogaria? Não porque eu não gostava, não por causa dos horários, porque até mesmo antes de eu me formar, eu já trabalhava no comércio e também eu trabalhava de sábado. Enquanto estudante, no domingo, geralmente estava ali estudando, fazendo trabalho, não tinha mesmo vida social.
Então, para mim, nunca foi problema, né, trabalhar final de semana. Mas o que eu via? Eu já tinha caminhado, eu entrei como júnior, eu fui para pleno e fui para sênior. Eu não tinha mais como crescer e eu sempre gostei muito de estudar. E eu gostaria de fazer uma pós-graduação. E os meus horários não dava para conciliar. Por quê? Pós-graduação ainda não existia esses cursos EAD como hoje, né? Então, não tinha o EAD, os poucos que estavam começando ainda não eram reconhecidos pelo MEC, e eu trabalhava ou no sábado ou no domingo, ou às vezes no sábado e domingo quando dobrava na escala. Então, como que eu iria fazer uma pós-graduação? Então, aquele recém-formado que entregava o seu currículo ali, né, para o seu primeiro emprego, o que me diferenciava dele? Só o meu tempo de trabalho, né? Eu não tinha nada a mais, né? Eu não tinha uma especialização, eu não tinha um diferencial. E aquilo foi me deixando muito agoniada, porque eu gostava de estudar, eu não tinha mais como crescer ali dentro, e né, aquilo começou a me sufocar e apareceu uma oportunidade de eu voltar como farmacêutica na farmácia de manipulação, onde eu trabalhei quase os 3 primeiros anos da minha faculdade. Eu fui estagiária e teve essa oportunidade de eu voltar mais como farmacêutica. E eu voltei. Voltei e uma das primeiras coisas que me foi solicitado foi que eu fizesse uma pós-graduação. Era uma farmácia de manipulação especialista em cosméticos, então eu fiz essa pós-graduação. Foi a minha primeira em cosmetologia clínica. Já conhecia, né, um pouco da área da manipulação, mas aí eu não trabalhei diretamente na manipulação, aí eu já trabalhei ali no balcão, carregando a experiência que eu tinha da drogaria. Foi muito gostoso, foi muito oportuno. E por algumas razões eu acabei saindo dali depois de 2 anos e voltei para uma drogaria. Mas essa drogaria já não era uma grande rede, era uma drogaria de bairro, onde me agregou ainda mais experiência nesse sentido de que o pessoal ali do bairro procurava farmácia, procurava farmacêutico para resolver tudo. E enquanto eu estava ali, eu continuei procurando outras oportunidades, porque eu já tinha bastante experiência, né, na drogaria, e eu queria novos caminhos. Ali eu me senti um pouco que retrocedendo. Então foi isso que acho que me deixou um pouco mais desgostosa. Não porque eu estava voltando para a drogaria, mas porque eu saí de uma drogaria, fiz uma especialização e estava voltando para a drogaria novamente. Não que eu não gostasse da drogaria, mas é que eu me sentia mais especializada, né? Eu tinha essa especialização a mais para estar retrocedendo. Então eu estava ali durante 8 meses e continuei procurando outras oportunidades. E nunca pensei, né, durante a faculdade, de ir para a farmácia hospitalar e nem para a indústria. Mas surgiu uma oportunidade, né? Diferente da realidade de hoje, há 6 anos atrás, quando eu entrei na farmácia hospitalar, você só conseguia entrar se você tivesse indicação, né? A farmácia hospitalar na época não era exigido um farmacêutico 24 horas, então geralmente era 2 farmacêuticos que tinha de segunda a sexta, né? Então, assim, era muito difícil, era um nicho muito difícil de entrar, né? E consegui entrar porque um amigo meu, né, estava dentro da farmácia hospitalar, surgiu uma vaga, ele me indicou, mesmo eu sem ter experiência nenhuma, sem ter uma pós-graduação na área, nada, eu consegui entrar. Um mundo totalmente diferente, que eu particularmente não fazia, assim, nenhum gosto de trabalhar, porque quando eu fiz estágio em hospital, eu vi o quanto era difícil, né, trabalhar dentro de um hospital, principalmente se você trabalhasse voltado à farmácia clínica. Tinha sido, posso considerar um dos meus estágios mais difíceis e não tinha mesmo a pretensão de trabalhar.
Mas como eu queria novos ares, né, não queria continuar ali na drogaria, eu, né, tive essa oportunidade e entrei na farmácia hospitalar. E me apaixonei. Ali eu pude aprender muitas coisas, não só como o farmacêutico, o técnico, né, na parte teórica ali da farmácia. Num outro vídeo eu vou compartilhar com vocês a experiência, né, do que é viver dentro de uma farmácia hospitalar. Mas ali eu trabalhei durante quase 3 anos e tive a oportunidade de vir para um hospital na minha cidade como coordenadora do serviço de farmácia, né? Nesse tempo eu fiz uma especialização, né, em farmácia clínica, que agregou ainda mais conhecimento. Vim para minha cidade, gerenciava o serviço de farmácia desse hospital. Era um hospital de menor porte em relação ao que eu estava anteriormente, mas foi muito bacana porque precisava de uma nova rotina, um novo gerenciamento, mudar tudo ali dentro. Eu consegui fazer esse trabalho desde o início. Aprendi também o que eu não tinha de experiência no hospital anterior, de cuidar da parte de compras, né, gestão de suprimentos. Então, por ser um hospital menor, isso foi positivo para mim, porque aí eu fui conseguindo montar esse trabalho desde o início. E hoje, né, estou num outro hospital de um tamanho, de um porte um pouquinho maior e continuo, né, como coordenadora e também como gestora da parte de suprimentos de compras, gerenciando uma equipe maior ainda. Então é isso. Essa é a minha história de como eu comecei, de como eu cheguei na farmácia. Não era o que eu tinha planejado. Se vocês me perguntarem, lá atrás, você teve mais alguma ideia? Tive, mas nada a ver com farmácia. Um dia eu pensei de ser professora, porque eu gosto até hoje de ensinar, mas tive a oportunidade como farmacêutica de lecionar, né? Comecei em cursos técnicos e também cheguei a lecionar em cursos de pós-graduação na farmácia também. E também um dia pensei em ser assistente social, mas aí eu desisti da ideia porque eu acho que eu ia sofrer muito, querendo ajudar e algumas vezes não conseguindo. Então fui para a farmácia, deu tudo certo, estou muito feliz. Se vocês me perguntarem, faria de novo? Faria de novo. Mas o piso não é dos melhores. O piso é baixo? Mas é você também que faz ele. Então, eu indico porque eu faria novamente. Então é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação à minha vida, à minha construção de carreira, postem aí nos comentários. Quiser contar a experiência de vocês também, coloquem aí nos comentários para compartilhar com todo mundo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ai, que feio.